Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já está no ar. Vem que daqui a pouquinho a gente vai falar de Galo cada vez mais perto de anunciar um novo técnico, hein? Mas a gente vai começar falando do Atlético agora, porque o Galo ainda não anunciou um novo técnico. Mas o nome de Gabriel Milito não sai da pauta. As informações agora com Guilherme Frossato. Fala Marcelo, boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso Globo Esporte. Estou aqui na frente da sede do Atlético, onde são tomadas as decisões mais importantes do clube. Uma delas, claro, a escolha do novo treinador, do substituto do Filipão. O plano A do Galo é o Gabriel Milito, argentino, todo mundo sabe. O Vitor viajou até a Argentina para conversar olho no olho com esse treinador de 43 anos e as conversas de ontem para hoje andaram bastante, tanto que o Vitor já retornou a Belo Horizonte, já está na capital mineira. O Galo agora aguarda a resposta do Milito. Eu pude apurar um detalhe importante dessa proposta feita ao treinador argentino, tempo de contrato. O Galo está oferecendo a ele um contrato até o fim de 2025. Ele não gosta de pegar trabalhos no meio da temporada, mas caso aceite esse contrato, teria a pré-temporada no próximo ano, o que seria algo relevante, importante para esse profissional. O Atlético segue se preparando para a final do Mineiro, tendo Lucas Gonçalves como treinador interino. Com o Milito não tem nada assinado, nada fechado, mas as conversas estão sim evoluindo bem. O Atlético está otimista para fechar com esse treinador e a gente, claro, vai seguir monitorando tudo. Milito deve ser sim o próximo treinador do Galo. Marcelo, um grande abraço. Frossato, até agora 1h03, quase 4 minutos, não tem nenhum anúncio oficial do Atlético, mas certo... Cláudio Rezende tá na área, notícias do Atlético, em busca da oficialização do novo treinador. Cláudio Rezende, um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia a você, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes desse sábado. E o torcedor do Atlético ansioso, né? O torcedor do Galo normalmente já quer saber logo qual vai ser o treinador, se chega o Milito, que dia que ele chega, e por enquanto a negociação permanece. Não houve, por enquanto, um desfecho com relação ao novo comandante do Atlético. As coisas estão caminhando bem. Há otimismo de ambas as partes. Essa história, né? De ontem para hoje, avançou a negociação do Atlético com o Gabriel Milito, principalmente com a presença do diretor de futebol do Galo, Vitor Bage, na Argentina. Inclusive, a informação de hoje é de que o Vitor já retornou a Belo Horizonte, ele voltou no voo ontem à noite, já está na capital mineira, mas deixou tudo bem encaminhado. Agora, não é mais necessária a presença dele pessoalmente na Argentina. O projeto esportivo do Galo para o Gabriel Milito e seus componentes, né, de comissão técnica, esse projeto já foi apresentado, a proposta feita, e agora o Atlético espera, muito possivelmente, a contraproposta por parte do treinador, que deve tentar algo ali, aqui, normal, né, dentro de uma negociação. O Atlético apresenta a sua proposta e o treinador vai tentar alinhar alguns pontos. Há um otimismo mesmo por parte do Atlético e também de pessoas ligadas ao Gabriel Milito, de que quem sabe ainda esse fim de semana o martelo seja batido e aí as partes analisando quando que ele poderá vir a Belo Horizonte, quando ele vai começar a trabalhar. Neste momento, como não há nada definido, o Atlético não tem uma definição, por exemplo, se fechar com o Milito, se ele estará à beira do gramado ou não no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Isso aí vai depender muito desses próximos passos da negociação, de quando a negociação vai se concretizar da parte positiva, né? Quando ele for anunciado e quando vai poder começar a trabalhar também. Mas o que o Vitor precisava fazer na Argentina, pelo menos da parte do Atlético, foi feito. E agora, ele já retornando a Belo Horizonte, a informação que a gente tem, Cirilo, é que o departamento jurídico do Galo já foi acionado ontem para as questões contratuais mesmo, né? E aí tem parte que é jurídica, não é do diretor de futebol, se pode fazer isso aqui no contrato, se não pode. O Atlético, por enquanto, não... a gente não tem uma informação oficial, né? A gente procurou com algumas fontes. Tempo de contrato, mas muito possivelmente não será só até o fim deste ano. Se houver um acordo, deve ser um acordo maior, para quem sabe até o fim do ano que vem.
A gente sabe como que isso normalmente funciona com o treinador, ele vai pegar o time já em abril praticamente, nessa temporada, mas são ajustes que precisam ser feitos. A ideia é de 2 auxiliares, que a gente já trazia os nomes ontem aqui na Itatiaia, são 2 argentinos também, que já são companheiros de longa data do Gabriel Milito, já trabalharam juntos, né? Esse trio já trabalhou junto no Argentino Júnior, o Leandro Ávila, um ex-zagueiro argentino, e o Diego Castanho foi atleta também e já trabalham, conhecem bastante a filosofia do treinador. E pro Atlético fica de bom tamanho, Cirilo, 2 auxiliares apenas, porque aqui já tem uma comissão técnica permanente. Portanto, aqueles detalhes, né, mas que são normais, o Atlético tentando fazer com que, quem sabe, nesse fim de semana a gente tenha essa oficialização por parte do Galo e do Gabriel Milito. Mas otimismo de ambas as partes é o que a gente tem para passar nesse momento, Cirilo. Boa, Cláudio Rezende, detalhes do Atlético. Tuba tá aqui no YouTube participando com a gente, ansiosa pelo anúncio do novo técnico do Atlético. Vejamos aí a definição em breve. Natália Fiuza, um abraço. Bom dia, Natália. Um abraço para você também, Cirilo, e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Bom dia. Nós estamos falando aí sobre essa espera do torcedor, a espera do Atlético pelo comando técnico. O Lucas Gonçalves vem comandando o Galo nas atividades da semana. Foram quantas já, Cláudio? Desde quarta-feira? A partir de quarta-feira, quinta foi 2 períodos, sexta hoje, e aí a partir de amanhã, domingo é de folga. Então fecha hoje a semana com o Lucas Gonçalves. Podemos dizer aí que tivemos 4 dias de treinamento, né? Acho que independente de quando o técnico chegar, vai ter que anunciar, o cara vai ter que vir, aí vai chegar, ajustar detalhes logísticos, enfim, para começar a trabalhar. Mas dá para se dizer que o Galo do Clássico, independente se a beira do campo vai ser o Lucas ou vai ser outro, ou vai ser o Milito no caso, vai ter a cara do Lucas Gonçalves, o Atlético da final? Sem dúvida, Cirilo. O Galo da final é o Galo do Lucas Gonçalves. Quem vai definir a escalação, a melhor estratégia para o jogo, quem vai escolher, né, ali a forma do Atlético se postar dentro de campo, vai ser o Lucas Gonçalves. Eu acredito que a única indefinição que teremos até o dia do jogo é essa que você colocou. Se o Milito estará ou não à beira do campo. Acho até que talvez fosse justo e legal ter o Lucas Gonçalves nessa função, mas entendo também que se o Milito estiver regularizado até lá, com certeza ele vai querer estrear também dentro de casa, num clássico, numa final. Tem todo, né, uma questão aí de ter uma estreia, que pode ser uma estreia super importante, uma estreia com o pé direito. Então, acho que ele fará questão de comandar o time à beira do gramado. Num primeiro momento, o papel dele é muito mais motivador, né? De trazer uma energia nova, uma energia diferente para esse vestiário, porque ele não vai ter tempo suficiente para trabalhar a parte tática. Então, essa vai ser a função. E eu confio muito que o Atlético que vai estar no Clássico dentro da Arena MRV, que é o Atlético do Lucas Gonçalves, tem tudo para ser melhor do que o Atlético que a gente vinha assistindo do Filipão. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia, um ótimo sábado, bom final de semana a todos. Bom fim de semana a todos. Léozão, é o Galo do Lucas Gonçalves que vai jogar a semana que vem com Milito ou sem Milito? Ou você acredita que, caso o cara chegue aí no começo da semana, há tempo hábil para uma transformação desse Atlético? Então, Cirilo, tempo até existe, até mas adicionando, o Galo do Lucas Gonçalves, você acredita que haja uma transformação com o Galo do Filipão? Acho que sim, porque quando o Filipão chegou ao Atlético, o Cudê tinha acabado de ser demitido e no processo da chegada do Filipão, o Galo teve um jogo contra o Fluminense, se eu não estiver equivocado, num dos melhores momentos do Fluminense no campeonato, porque no Campeonato Brasileiro o Fluminense teve uma certa ascensão, e o Galo teve um jogo, foi fora, né, Claudião? Foi em Volta Redonda. Foi em Volta Redonda e teve empate nesse jogo. O Atlético fez um bom jogo contra o Fluminense e me recordo de naquela partida a gente ver um Atlético com um misto, um bocado ainda da ideia do Cudê, mas com algumas situações que o próprio Cudê poderia fazer melhor. Então, achei que todo mundo praticamente gostou muito do comportamento do Atlético. Lucas Gonçalves conhece bem o elenco do Galo, ele conhece o elenco do Atlético melhor que o próprio Filipão conhecia, que ele já estava aí. Muitas vezes o auxiliar técnico é aquele que tem mais liberdade com os jogadores, né? Às vezes o cara tá um pouco insatisfeito com uma posição ou com uma situação, ele não chega lá no Filipão direto, né? Ele chega no auxiliar e fala, pô, aqui, eu não tô muito bem ali. Só que numa postura de treinador é diferente, ele tomará as decisões. Mas ele conhece bem o time. E ele conhece bem o Cruzeiro, né? Porque tem que tratar disso também. Não é só como vai armar o Atlético, é como ele vai armar o Atlético para encarar o Cruzeiro.
Se o Milito chegar aqui para montar o melhor Atlético que ele imagina, ele não conhece o Cruzeiro. Ele não sabe o que vem do lado de lá. O Lucas Gonçalves sabe bem o que vem do lado de lá, inclusive as 2 derrotas que o Galo sofreu em casa para o Cruzeiro e que pesam nesse primeiro jogo. Se o Atlético já tem uma desvantagem a ser tirada, né? Ele tem que vencer o jogo para tirar uma vantagem do Cruzeiro, ele também traz uma pressão que vem da arquibancada, porque o Galo não ganhou os 2 clássicos da Arena MRV. O Atlético perdeu do Cruzeiro. Então toda essa pressão, toda essa cobrança, o Milito não tem a menor ideia do que é ainda. E o Lucas Gonçalves sabe muito bem. Então acho que para o melhor do Atlético, seria bom que o Lucas comandasse os treinamentos. Se o Milito já estiver aqui e quiser sentar ao banco com o Lucas, passar alguma instrução, fazer parte da preleção, tudo bem. Mas o trabalho da semana e quem conhece o Cruzeiro para armar o Galo é o Lucas Gonçalves. Ô Cirilo, eu creio que sendo anunciado, e aí vai depender muito do treinador, né? Porque se o treinador, Milito, não, quero ser o técnico, logicamente que ele vai colocar o Lucas junto com ele, né, no banco, como o Filipão fez. Eu acho que depende muito do novo técnico. O Atlético não vai impor, tem que ser você ou não tem que ser você. Eu acho que depende muito do técnico. Tem treinador que a gente conhece que preferiria não, eu prefiro assistir esse jogo e deixa o treinador. Agora tem treinador, não, quero chegar e quero estar na beira do campo. Eu não sei se faria muito sentido o cara chegar segundo e não ficar na beira do campo, né? Então, ele foi contratado para ser o treinador. Mas agora, depende de quando chega também, né? Agora, aí que tá. Tem Aí que se saber ele o dia chega, que ele vai tipo, chegar. quinta. Exatamente. O jogo é sábado. Se ele chega na segunda-feira e, vamos supor, ele chega na segunda, na terça-feira ele uniforme, vai trabalhar com os caras. Eu acredito que seja prudente, até inteligente por parte do Milito, primeiro papo ser com o Lucas Gonçalves e com a comissão técnica do Atlético. Como é que vocês estavam jogando? Como é que tem sido os treinamentos? Como é que joga o nosso adversário? Porque não é um jogo comum. 3, 4 dias depois vem o jogo mais duro, o jogo mais complicado pro Atlético, que é o do Cruzeiro, assim como o Galo é pro Cruzeiro, o Cruzeiro é pro Galo, é um jogo diferente. Então seria inteligente e prudente que ele, em primeiro lugar, soubesse onde ele tá pisando e colhesse informações. Eu, com toda sinceridade, acho que ele vai fazer isso. Ele não é um treinador iniciante, ele foi um jogador vencedor, ele foi um jogador que teve status de grande jogador. Ele já trabalhou em time forte na Argentina. Não é o Galo? Não é. Argentinos Júnior não tem o tamanho do Atlético aqui no Brasil, mas ele sabe o que é uma pressão de torcida. Torcedor argentino também cobra bastante. Então, imagino que ele vai colher informações. Daí, ele pode chegar lá na quinta ou sexta-feira, chama o próprio Lucas, não sei se seria assim, né, o trato do Milito, mas chama e fala, olha, eu gosto de jogar e acho que é melhor jogar com 3 zagueiros, ou jogar com laterais defendendo, ou fazer saída de alguma situação, e o próprio Lucas Gonçalves pontuar com ele, olha, nós tentamos isso deu certo, isso deu errado, quem teve o melhor aproveitamento, e nós temos números para isso, foi esse lateral para esse tipo de jogo que você quer, foi esse meio campo para esse tipo de jogo que você quer, e aí, gente, o Atlético só tem a ganhar, porque se o Galo já tem o Lucas Gonçalves para preparar o time, e chega o Gabriel Milito para ajudar na montagem do time, só vai somar. Não imagino que ele vai chegar para atrapalhar o time, porque não tem tempo hábil para isso. Agora tem aquela coisa também, né, Cirilo? Às vezes, igual o Cláudio falou, tem treinador que prefere o primeiro jogo só assistir. Mas é um jogo com a Arena MRV completamente tomada de atleticanos, numa final. Então, talvez ele entenda, inclusive, que é melhor ele estrear nesse ambiente do que depois estrear na casa do rival, sem o seu torcedor próximo, talvez já tendo a responsabilidade de um resultado que pode ou não ser bom, dependendo aí do que acontecer, né, no primeiro jogo. Então, eu acho que talvez seja até uma forma de estrear com menos pressão. Estreando neste jogo, dentro da Arena MRV, com a decisão, vamos dizer assim, a página em branco, sabe? Ele podendo ajudar a construir um bom resultado para o Atlético nesse primeiro jogo. Agora, ele vai ser muito maluco se ele não quiser ter o Lucas Gonçalves ao seu lado. E eu realmente não acho que isso vai acontecer, até por parte do Atlético, que vai falar, olha, precisamos que ele esteja lá próximo de ti, porque ele conhece, é ele quem vinha dando os treinamentos. E acho sim, viu, Cirilo, que a gente pode ver um Atlético em termos de estratégia, de escalação dentro do campo, mais próximo do que a gente considera ideal, do que é o que a gente vinha acompanhando com o Filipão. Siga, Cláudio. E aí vamos ver, né, como que esses passos serão dados. O Atlético ainda tem uma cautela com relação ao treinador, muita gente começando, não, já tá tudo fechado. A informação que a gente tem lá da Argentina também é de que o Gabriel Milito gostou do que foi lhe apresentado, porque pessoas que conhecem o Milito, que a gente teve contato, né, nos últimos dias,
disseram o seguinte: se ele não tivesse interessado, ele não estava conversando, não estava avançando na negociação como está com o Galo. Então, por isso... Perdão, Cláudio. Sim. Isso aconteceu com o Cruzeiro. Cruzeiro antes do Larcamon, o Cruzeiro chegou a procurar o Milito. Exato. E o Milito tinha acabado de deixar o Argentinos e naquele momento ele falou que ele precisava de uma pausa. Então, ele mal conversou com o Cruzeiro. E não foi porque era o Cruzeiro ou era o Atlético. Ele não queria trabalhar naquele momento. Se chegou ao ponto agora de negociar, é porque ele está interessado. Exatamente. E essa semana, por exemplo, a Universidade Católica do Chile tentou, o Belgrano da Argentina, ele não avançou com nenhuma dessas equipes. Então, com o Vitor foi diferente. Ele recebeu o Vitor, conversou com o Vitor sentiu, pelo que a gente apurou, esse entusiasmo do treinador, então caminha para esse acerto. Quem sabe aí nesse fim de semana a gente continua de plantão. Daqui a pouquinho, Cirilo, a gente fala porque se ainda tem essa indefinição por parte de treinador no Atlético, com relação a elenco, não tem baixas, né, importantes. O Zarate está voltando, inclusive a gente vai trazer detalhes de um jogador que está muito próximo de ser anunciado, já passando por exames médicos do Galo, já se ambientando na cidade do Galo para a sequência da temporada, ou seja, o Galo vai se encorpando com relação ao elenco, faltando, lógico, essa questão do treinador. A gente vai trazer os detalhes aqui no Rádio Esportes. Combinado. Cláudio Rezende, daqui a pouquinho mais detalhes aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Vamos lá pro segundo tempo do Galo. Cláudio Rezende está de volta. Fala aí, Cláudio. Vamos lá. A atividade do Atlético da manhã deste sábado, a última da semana finalizada, e o Galo disponibilizou algumas fotos do treinamento de hoje, já com a presença do Vitor. A gente falava que ele esteve na Argentina desde quinta-feira à noite, esteve ontem, já está na live da Itatiaia. O Vitor está de costas ali, junto com o presidente Sérgio Coelho, com o Hever e a comissão técnica. O Vitor conversando com o Lucas Gonçalves ali, com um clima bem amistoso, né? Ameno, com sorrisos. Éder Aleixo também. Então, o presidente do Atlético já conversou com o Vitor e, logicamente, estão com essas informações aí sobre o novo técnico do Galo. Quem sabe no fim de semana o anúncio oficial, o Atlético que aguarda essa definição para saber até o fim de semana que vem como que vai ter a definição no Campeonato Mineiro, na final contra o Cruzeiro. Então, Vitor trabalhando bastante, da Argentina para a cidade do Galo, e hoje acompanhando essa atividade. O Matias Zaratio, o Cirilo, já está no período de transição. Uma boa notícia. Sendo assim, podemos dizer que o departamento médico do Atlético está praticamente vazio. Tem o Paulo Vitor, volante, que sofreu no treinamento recente uma pancada no tornozelo, teve que passar por uma cirurgia e agora vai se recuperar. Mas o Zaratio era o último ali daqueles que são considerados peças fundamentais no elenco, que ainda estava no departamento médico e agora nesse período de transição. Robert Santos, o lateral, o volante, o meio-campista, né? O Robert Santos, de 20 anos, ele já passou por exames médicos e o Robert agora está muito próximo de ser anunciado oficialmente. Ele viria por empréstimo de 1 ano até o fim deste ano, R$700 mil. Opção de compra do Atlético seria R$8 milhões. Ele fez exames médicos e deve ser apresentado segunda-feira. Então, trâmites finais aí para o Robert Santos, que não pode jogar o Campeonato Mineiro, como a gente destacava, mas como vem de um time do interior que disputou estadual, poderia ficar disponível para a Copa do Brasil e também Libertadores e Campeonato Brasileiro. Expectativa, portanto, do jogador já iniciar os treinamentos com os demais jogadores do grupo na semana que vem na cidade do Galo. Então, o Atlético com boas notícias, né? Lógico, dependendo dessa situação do treinador, que é o foco da diretoria no momento, mas o Lucas Gonçalves tendo, quem sabe, a partir da semana que vem, o Zaratio disponível também para o clássico da Arena MRV, Cirilo. Ô, Cláudio, vamos ver, né, como vai ser a semana do Atlético.